Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lofões. Edição esta para segunda-feira, 5 de setembro de 2022. O incêndio deflagrou ontem de manhã na localidade de Sarzedelo, no concelho de Viseu. Segundo fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o incêndio foi dado como em fase de resolução a meio da tarde de ontem. Apesar de dominado, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a meio da tarde de domingo encontravam-se no local 176 operacionais, apoiados por um total de 48 viaturas e 4 meios aéreos. Um incêndio que marcou a tarde de ontem no concelho de Viseu. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou na última sexta-feira que a preocupação do Governador do Banco de Portugal é que sejam encontradas medidas que ajudem a famílias e empresas sem criarem problemas duradouros para as finanças públicas. A preocupação do Governador do Banco de Portugal é encontrar um pacote de medidas que ajudem pessoas, famílias e empresas, mas que não contribuam para o aumento da inflação, nem criem problemas duradouros no equilíbrio das finanças públicas, afirmou aos jornalistas durante uma visita à Vindouro, em São João da Pesqueira, no norte do distrito. Marcelo Rebelo de Sousa comentava as declarações de Mário Centeno, segundo o qual não se devem implementar medidas pró-cíclicas para responder ao impacto da inflação. No entender do Presidente da República, o que Mário Centeno pretende é que não haja baixas brutais de impostos que depois sejam de difícil acomodamento passados estes meses para o ano que vem e para nos anos seguintes. A preocupação do Governador do Banco de Portugal é a seguinte: é encontrar um pacote de medidas que ajudem pessoas, famílias e empresas, mas que não contribuam para o aumento da inflação, por um lado, nem criem problemas duradouros no equilíbrio das finanças públicas. A grande preocupação dele é não haver baixas brutais de impostos que depois sejam de difícil acomodamento passados estes meses para o ano que vem e para os anos seguintes. Vamos ver como é que aí está o talento da política e da governação, a encontrar a forma de ajudar as pessoas, as famílias, as empresas e não comprometer aquilo que é muito importante em termos de equilíbrio dos preços no futuro e equilíbrio do Orçamento de Estado no futuro. Vamos ver como é que a inflação evolui. Há países no mundo em que a inflação começou a cair. A América, por exemplo. A Alemanha, por exemplo. Vamos ver se a inflação no futuro vai manter-se alta como está neste momento ou se, a partir de outubro ou novembro, começa a ter uma tendência de descida. Esperemos que sim. Marcelo Rebelo de Sousa, na última sexta-feira, durante uma visita à Vindouro, em São João da Pesqueira, falando sobre as declarações de Mário Centeno, a propósito dos apoios que são falados para as famílias e para as empresas no âmbito do aumento acentuado da inflação. A Câmara Municipal de Vozela vai oferecer nos livros de fichas e um kit de material escolar aos 300 alunos do primeiro ciclo do concelho. A medida representa um esforço financeiro de 20.400 euros para a autarquia, que pretende com este incentivo contribuir para atenuar o peso da despesa escolar no orçamento das famílias do concelho. Assim, as crianças do 1º ao 4º ano de escolaridade terão de forma gratuita os livros de atividades das áreas curriculares de português, matemática, estudo do meio e inglês, bem como diverso material escolar, desde blocos de papel, canetas, lápis, marcadores, régua, lápis de cera e de cor, borracha, entre outros. Os livros de atividades podem ser levantados pelos encarregados de educação a partir do dia de amanhã no Gabinete de Educação e Ação Social e no primeiro dia de aulas será oferecido o kit de material didático.
O município de Oliveira de Frades abre anualmente candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a alunos que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior públicos reconhecidos oficialmente pelo Ministério da Educação e Ciência, residentes no concelho. Nesse sentido, a autarquia oliveirense abriu as candidaturas, sendo que o prazo para a entrega das mesmas termina no dia 31 de outubro, devendo ser realizadas no Gabinete de Ação Social, edifício da Junta de Freguesia, na Praça Luís Bandeira. Os interessados podem também consultar o regulamento no serviço online do Diário da República. Para mais informações, os interessados deverão contactar o Gabinete de Ação Social da autarquia através do número 232-763-849 ou ainda por mail para apoiosocial@cm-ofrades.pt. Agora, o desporto toquiense alcançou no sábado a primeira vitória da época na segunda Liga de Futebol, ao vencer no estádio do Fontelo o Académico por 2-1, em jogo da quinta jornada, deixando os beirões nos lugares de descida. Picas aos 24 minutos e João Paulo aos 32 deram os 3 pontos à formação orientada por Nuno Manta, com o Touro aos 52 a reduzir para os vizienses. Um jogo onde o toriense foi mais eficaz no aproveitamento das oportunidades frente a um Académico de Viseu muito perdulário e que encontrou em Wagner um obstáculo praticamente intransponível na baliza dos forasteiros. Depois de André Clovis ter ameaçado aos 8 minutos com um remate de primeira a obrigar Wagner a uma grande defesa, o torriense chegou ao golo na primeira aproximação perigosa à área dos vizienses, com Picas a aproveitar alguma apatia dos centrais, a ter tempo para escorregar, levantar-se e rematar fora do alcance de Grilo. O Académico esteve perto de empatar aos 28 e aos 30 minutos, de novo por André Clovis, mas na melhor fase dos beirões, o torriense chegou ao segundo golo na sequência de um canto com um desvio ao primeiro poste, encontrar João Paulo solto e em posição para fuzilar a baliza de Grilo. No segundo tempo, o Académico de Viseu reduziu aos 52 minutos, com o Touro a aparecer ao segundo poste e a cabecear para o golo após cruzamento de Capela na direita. Ao maior assédio ofensivo dos beirões respondeu o torriense com uma defesa mais próxima da sua baliza, apostando em transições rápidas, e aos 88 minutos o recém-entrado Mateus, em boa posição na área, viu Grilo a negar o terceiro golo. Após a quinta jornada, o Académico de Viseu continua sem vencer, com 3 empates e 2 derrotas, enquanto que o torriense somou o 4º ponto, deixando provisoriamente na zona vermelha da classificação. Entretanto, ainda a propósito deste encontro, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, elogiou neste fim de semana um gesto de fair play do capitão do torriense, Guilherme Moraes, no jogo da segunda Liga frente ao Académico de Viseu. Num lance em que foi assinalado pontapé de baliza a favor do torriense, intercedeu junto do árbitro, admitindo ter sido ele o último jogador a tocar na bola. A jogada acabou em pontapé de canto a favor do Académico de Viseu, referiu Pedro Proença numa mensagem divulgada nas redes sociais. Proença considerou o gesto de Guilherme Moraes como notável e defendeu que estes atos devem ser enaltecidos. A melhor liderança é exercida pelo exemplo. Guilherme Moraes teve um gesto de capitão que deve servir de exemplo a todos os jogadores, frisou. O torriense alcançou no sábado a primeira vitória da época na segunda Liga de Futebol, ao vencer no estádio do Fontelo o Académico de Viseu por 2-1. No futebol para o atletismo, a portuguesa Dulce Félix venceu neste fim de semana a meia maratona de Viseu com um tempo de 1h17 e 42 segundos, longe do seu recorde nacional que remonta a 2011, onde alcançou 1h8 e 23 segundos.
A 16ª classificada na Maratona dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e 21ª em Londres em 2012, venceu a corrida de forma confortável ao frente de duas corredoras do Recreio de Águeda que não baixaram da hora e 18 minutos. Carla Martinho, segunda, e Joana Nunes, terceira. Em masculinos, Nuno Lopes do Feirense impôs em 1 hora 6 minutos e 22 segundos, 1 minuto e 3 mais rápido do que o segundo classificado, José Sousa do Mira, e 1 minuto e 27 segundos em relação ao terceiro, Rui Teixeira do Sporting. E esta era a última notícia que tínhamos para si, na edição desta segunda-feira. Tenha a continuação de um excelente dia e de um bom início de semana.